Você está procurando um bate-papo leve, produtivo e inspirador? Então está no lugar certo. Olhe para mim, não pisque seu olho, porque piscou, perdeu o podcast, está no ar. Que alegria estar aqui junto com você em mais um episódio do Piscou, Perdeu Podcast. É um prazer enorme recebê-los aqui no canal do YouTube Maria Medeiros PE. Eu não acredito, você ainda não é inscrito no canal Criatura, pois corra, se inscreva. Ainda não me segue no Instagram, não acredito 2 vezes. Vai lá. Me segue, o perfil do Instagram, Maria Medeiros PE. É isso que eu disse para vocês. É conteúdo leve, produtivo, inspirador, focado na sua evolução pessoal e no seu desenvolvimento profissional. E como o nosso compromisso é sempre manter o alto nível do Piscou Perdeu Podcast, eu estou comprometida com trazer sempre convidados e convidadas com temas muito relevantes e que, de fato, a partir do consumo desse conteúdo, você comece a refletir, comece a pensar em como aplicar o que a gente discute, o que a gente trata aqui na sua vida. Então, também compartilha essa transmissão aí, vai dar o seu like para o canal do YouTube entender que esse conteúdo é relevante. No episódio de hoje, eu tô muito chique, não é? Mais do que de costume, porque hoje eu estou recebendo uma embaixadora. Sim, você não ouviu errado. Eu estou aqui e quero que você receba junto comigo a embaixadora do cuidado, Luciana Araújo. Me dê a mão aqui. Querida, bem-vinda. Obrigada, Maria, que alegria. Olha que responsabilidade, hein? Ter essa apresentação e você, uma amiga, uma profissional que para mim é gigante, você sabe disso. E eu quando vim para cá, eu vim emocionada e feliz, porque eu sei que vai sair muita coisa boa aqui dessa conversa. Obrigada, viu? Eu é que agradeço, a recíproca é verdadeira, é muito bom conversar, trocar ideias com alguém que a gente respeita e admira. E Luciana, de coração para coração, você sabe que eu tenho grande admiração pelo seu trabalho. Hoje, toda a minha audiência vai ter a oportunidade de conhecer você. Deve ter muita gente que já segue nós duas. Quem ainda não segue, daqui a pouco Luciana também vai falar onde é que você a encontra nas redes sociais. Mas o fato é que Luciana tem tratado de um tema que eu considero que está na crista da onda, né? Ela tem falado sobre cuidar de quem cuida. A gente não começou essa relação agora, né, Luciana? Já temos aí uma história. Eu conheço Luciana quando ela estava dando os primeiros passos no projeto, mas deixa eu apresentá-la, né? Luciana, ela trata desse tema, como eu disse para vocês, que é do cuidado, né? Do autocuidado, de você começar por você, e ela é idealizadora do movimento Embaixadoras do Cuidado. Ficou curiosa? Quer saber como se tornar uma embaixadora do cuidado? Pois fique com a gente aqui até o fim. Ela é palestrante de desenvolvimento pessoal e especialista em desenvolvimento humano integral. Sim, Luciana é educadora, escritora, neuropedagoga, psicomotricista e embaixadora do cuidado, começando pelo começo, começando pelo V0 dessa história. Fala pra gente como foi que entrou no teu radar, Luciana, essa história de trazer o cuidado de maneira estruturada, intencional para a área de educação, agora transbordando para outras áreas e outros setores. Como é que tu decidiu tratar desse tema? Maria, vamos do V0 mesmo, né? Porque vem lá da minha infância, quando a gente vai resgatar algo que para mim hoje é uma grande missão de vida, e eu me comprometo com isso todos os dias da minha vida. Eu entendi
que o cuidado ele veio da minha história, né, da minha família. Então, nós, enquanto família, núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, a gente sempre teve esse olhar para o cuidado. Só que era um cuidado, Maria, muito para o outro. Entendi. E aí era o tempo todo servindo. E isso é lindo, é belo de se ver, né? E hoje, quando você fala todo esse currículo aí, eu complementaria dizendo, eu sou uma mulher que tenho muita fé, Maria, e amo servir. Então, isso para mim está na minha essência, primeiro de tudo. Eu aprendi isso com meus pais. Só que no percurso da minha vida, eu entendi que se eu ficasse o tempo todo para fora, e se eu não colocasse, não retroalimentasse isso em mim, eu adoeceria. Foi o que aconteceu. Então, essa história começou na minha história. Entendi. E aí, a partir do momento que eu fui na área da educação, que é muita doação, é muita entrega, né? É muito servir. E eu comecei a perceber que esse movimento estava só unilateral. E chegou um momento da minha vida, né, de uma forma bem breve, trazendo, que eu cheguei quase a um burnout. E eu fui entender que eu cheguei nos meus melhores resultados. Quanto família, financeiro, posicionada no método que eu desenvolvi, mas não cheguei bem, Maria. E aí eu tive que aprender a desacelerar. E foi quando eu entendi que, além da minha essência no cuidado, eu precisava... virou uma missão de ajudar outras pessoas. Eu disse, eu parei para me curar. Sabe a máscara de oxigênio? Eu tive que aprender a colocar em mim primeiro. E aí eu entendia que na turbulência estava todo mundo lindo e salvo. Mas eu precisava respirar. Entendi. E aí, nesse processo, na educação em especial, que foi onde eu comecei todo esse projeto, eu tive que pausar. E para mim, pausar era muito difícil. Então, eu tive que aprender a andar de novo. Pensa num bebê, eu tive que aprender a falar novamente, eu tive que aprender a andar, engatinhar, e aí eu comecei a ganhar velocidade. E nesse processo, essa jornada de autocuidado em mim, eu me especializei. Então, dentro da PNL, da neurociência, da antroposofia, de vários estudos aqui fora do Brasil, eu estruturei um método. Só que esse método eu apliquei em mim. Entendi. E aí eu fui me desenvolvendo, voltei à minha profissão, né? Já mãe, enfim, casada, mas voltei diferente. Então, é muito mais, né? Quando eu vivo em mim, é quando eu tenho... Eu sempre falo assim, ó, você viveu essa história, compartilha, multiplica, deixa o seu legado. Você tem autoridade, você tem lugar de fala para isso. Sim. Então, virou, hoje, que a gente vai conversar mais aqui, virou um movimento. Então, hoje, não só na área da educação, nós estamos na área da saúde, no ambiente corporativo, nós estamos em comunidades. Então, a gente está aí para o ser humano. Entendi. Estamos a serviço do ser humano que deseja avançar na sua vida através do autocuidado. Que maravilha. É quase um movimento de ressignificar o tema cuidado. E eu fico pensando o quanto fomos educados, e aí você falando e compartilhando um pouco da sua história, e eu pensando na minha também, com a minha família, essa história de um núcleo de muito amor, de muito cuidado, mas muito serviço, né? Lá em casa eu tenho ótimos exemplos de painho, de maninha, de cuidado com o outro, né? E assim, sempre você está se doando. E o que você propõe é uma jornada para dentro. É você continuar investindo nessa dimensão, mas começando por você, não é? Olhando para você como alguém que precisa estar bem para dar conta de ir ao encontro do outro. E a área de educação foi escolhida especialmente porque tem essa questão muito forte, não é? Professores e professoras, inclusive mandando um abraço para todo o público da educação que me acompanha, são pessoas que, pela natureza da sua atividade, estão muito a serviço e cuidando, e eu estou falando aqui de um jeito mais amplo, né? Porque tem a atividade docente, o trabalho estruturado com o processo de ensino, o olhar para a aprendizagem, mas a gente sabe que na ponta, na sala de aula, professores e professoras são demandados, não é, a um cuidado mais integral, e a relação com os estudantes, a relação com a gestão da escola, a relação com as famílias, enfim. Então, me parece que ir começando pela área de educação foi uma escolha meio que assim, eu não vou dizer óbvia, mas que fez muito sentido.
Totalmente, Maria. Na verdade, como educadora, né, que já exercia esse papel, eu empreendia, né, sempre empreendi na educação e estava liderando um grupo de professores na cidade de Olinda. Era o espaço Tia Lu. Esse Tia Lu fica guardado no meu coração. Hoje mesmo estávamos numa escola antes de vir para cá. Sim. E assim, os educadores sedentos, muitas vezes nem sabem do que está acontecendo consigo, né? Então, hoje a gente fez vivência ali de se escutar. E ali já tivemos grandes transformações. Então, a educação, ela também é pauta do meu núcleo familiar. Minha mãe professora, né? E assim vai. Então, entrar nesse lugar, para mim, na fatia mais sensível de uma sociedade, foi um processo também de cura meu, né? Então, a gente tem uma frase que a gente segue no seguinte: se você não parar para se cuidar, educador, a falta de cuidado vai parar você. E quando a gente olha para esse viés, e aí o educador começa a se enxergar, é como se ele colocasse o oxigênio no pulmão e dissesse assim, existe vida aqui. Então é um projeto que inclusive, Maria, quando você traz de ressignificar, sim, é um diálogo interno. Sim. É um autocuidado que vem de dentro para fora. Estamos aqui, né, a gente que se preparou toda, né? Estamos aqui belas, mas nesse sentido, esse externo, ele não sustenta. Se a gente tiver uma voz é a mesma, mas os nossos cabelos... Exatamente, né? Foca bem. Mas só isso não adianta. Não, é uma parte. E ela não sustenta. Pequena, né? Quantas vezes o educador, e aí eu vou abrir para qualquer ser humano que deseja iniciar algo para a sua vida, mas não sustenta, não consegue a constância, quer avançar em alguma área, também não. Então, a gente entendeu que pela falta do autocuidado, isso não conseguia ser sustentável em uma jornada boa, eu diria feliz, com qualidade de vida, com saúde. Foi quando eu comecei a olhar cada vez mais, mergulhar nesse estudo, que hoje é um método de estudo científico e prática aplicada, e a gente tem de uma forma simples. É como se a gente estivesse falando com a criança, tá, Maria? É isso que eu gosto. É a forma melhor que o ser humano aprende. Entendi. Então, a gente coloca isso como estilo de vida e não como uma pauta de currículo teórico. Entendi. E aí a gente quer ter... obviamente, sucesso, fala-se muito hoje, né, Luciane, em prosperidade, que não tem a ver com riqueza e bens materiais. E o que você está nos convocando é a pensarmos sobre o processo, a jornada, e o quanto é importante para que eu atinja os meus objetivos, que eu cuide de mim. Então, eu posso estar dando conta de equilibrar vários pratinhos. Eu acho que em alguns momentos já se ouve até uma efervescência, um glamour, a palavra é essa, em dizer que eu tô muito cheia, agenda lotada, que eu não paro, que eu dou conta de tudo, mulher, mãe, profissional, esposa, e no final das contas o estômago ferrado, o psicológico detonado, sem dormir bem, sem cuidar da saúde física. Então, começando pelo começo, não é? O pessoal tá querendo saber, sim, bom, e como é que eu faço, Luciana? Dá umas dicas preciosas, não é? Tipo assim, vamos juntos, cheira a flor, sopra a vela, né? Cheira a flor, sopra a vela, é isso. Vamos concentrar foco, olha pra gente, não pisca seu olho, porque agora vem dica de milhões. Luciana, eu decidi que vou cuidar de mim, que vou me colocar na minha agenda, não é? Eu vou me colocar dentro da agenda como prioridade. O que é que eu devo fazer? Por onde começar? Porque não tem botão de liga e desliga, né? Eu digo assim, a gente falando parece fácil, mas a verdade é que a mente é acelerada, o mundo, a vida da gente tá correndo e meio que a gente tá nesse turbilhão, nesse movimento quase insano. Então, olhando para o método que você desenvolveu, sabendo que toda caminhada começa no primeiro passo, qual o primeiro passo? Ai, que maravilha! Você traz de uma forma muito acessível e, na verdade, esse método, ele é acessível para todos. Sim, a gente tem uma jornada, mas existem primeiros passos. E o primeiro é o que você já trouxe, é tomada de consciência. E quando a gente tem uma consciência de que, de fato, a gente precisa de ajuda,
E a gente precisa de rede de apoio. Nós somos rede de apoio para tanta gente. E para tantas funções e para tantos projetos. Bom e a ponto. nossa, né? Então, começa na consciência, despertou. Existe algo que precisa mudar aqui, que está incomodando, que não está funcionando na minha vida. Geralmente, 100% eu diria, é porque está faltando autocuidado. Se alguma coisa está resistindo, se você está se sentindo incômodo em algo, é porque precisa resolver primeiro em você. Não é o outro, não é o sistema e não é o mundo. Então, a tomada de consciência é o primeiro passo. E aí vem a permissão, porque sim, precisamos nos permitir. Vem a permissão diária, porque muitas vezes, Maria, a gente tem uma consciência, mas o que é que acontece? Começa a se auto-sabotar. Aí vem uma situação, não, agora eu vou me tirar da minha agenda de novo, né? E eu vou agora, e eu tenho que fazer isso pelo outro. Eu tive um convite e tal, e agora é o meu momento. E Não agora posso deixar essa oportunidade acontecer. passar, né? Tá tudo acontecendo. Se eu perder isso agora, eu perdi minha vida. Aham. E aí a gente faz uma segunda pergunta. Isso faz sentido para mim? Olha como é. Eu diria que é o arroz com feijão. Não é nada assim de, ai meu Deus, parece que ela vai trazer uma mágica aqui. Ela vai trazer assim algo surreal né, de qualquer universidade. Não, Maria. É o básico bem feito. E isso tem transformado milhares de vidas. E aí é um convite o tempo todo, você vai perceber que é voltar para casa. Volta para dentro de você. Né? A gente está muito para fora, ficamos para fora demais. Não precisa disso. Esse ritmo é antinatural. Então, o convite o tempo todo aqui da nossa conversa é volta para o que é natural. Volta para cheirar a florzinha. Volta para contemplar, sentir o sol no seu corpo. De uma forma, metaforicamente falando, Sim. tá? E é verdade também. Então, tomada de consciência. Depois que você toma consciência, você começa a se perguntar todos os dias. Olha só, faz sentido para mim estar nesse lugar? Faz sentido para mim estar nessa relação? Faz sentido para mim esse alimento? É um treino. A gente não treina para ficar com músculo, né? Sim. A gente não treina para passar num concurso, a gente treina só que a gente precisa treinar para se cuidar. Então, essa jornada de autocuidado nada mais é do que um treino com você. E aí eu faço sempre o convite, é um diálogo interno. Às vezes a pessoa fica olhando para mim, Mari, faz uma pergunta, eu fico parada, e a pessoa, ela não tá aqui, eu disse, eu tô em mim. E aí eu tô fazendo pergunta para mim antes de dar uma resposta. Boa! E aí a gente dá um sorriso, abraça, né? Dá um tempo ali, 1 minuto e... Não vai dar. Eu te agradeço, mas nesse momento eu não consigo fazer da melhor forma. É o não. E aí, ou pode ser o sim. Então, quando a gente tem essa consciência do que faz sentido para mim, ou não faz, eu começo a valorizar quem? Eu mesma. Entendi. E aí, o terceiro grande passo, posicionamento. E tudo isso está no método. Então, claro que tem um passo a passo, a gente tem técnica, Sim. a gente tem toda uma jornada, temos ferramentas para isso, mas de uma forma simples, para que a gente possa começar a aplicar hoje. E muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu já faço isso. E aí vem outra camada, Maria, que a gente pode aprofundando aqui, se você quiser também. Vamos lá. Quando a gente não consegue discernir, será que faz sentido para mim? Será que não faz? Geralmente está relacionada à sua autoimagem. É quando a pessoa aí vem uma camada mais profunda agora. Ai, Lu, eu não consigo dizer, eu não sei dizer se faz sentido para mim, eu não sei o que eu gosto, eu não sei mais que princípio tá me regendo aqui. Entendi. O que falam para mim eu faço. E aí está relacionado à sua autoimagem, está se desconectando da sua essência. Entendi. E eu diria com ousadia e coragem que a nossa maior doença da humanidade é porque o ser humano não sabe mais quem ele é. E aí ele se perdeu no outro, ele se perdeu no processo. E aí ele precisa apenas voltar para ele. E nós temos aí 80% nas pesquisas mais recentes que o brasileiro está adoecido em alguma esfera, emocional, espiritual, física, mental, relacional, enfim. Por conta disso. Quando a gente vai para a base do estudo, quando a gente vai nas camadas profundas, é porque ele se distanciou de quem ele é. Porque, Maria, quando a gente não é, a gente faz o que não precisa e a gente tem também o que não precisa. E aí a gente fica naquela bola de neve. Não, tá sempre ruim, eu tô sempre buscando mais, eu tô sempre querendo mais, eu tô sempre... A tal da corrida dos ratos, né? Então, a autoimagem é um ponto que quando a gente tá em formação, quando a gente tá em palestras, quando estamos como mentora, a gente vai entrando com muito respeito nessa jornada do ser humano e a gente vai tirando as camadas ali e a pessoa vai se libertando.
e aí vai vindo à tona. Então, despertou a identidade, despertou a essência, começa a dizer os nãos e os sims de forma assertiva. Muito bom. É a jornada do autoconhecimento, né? Que se tem falado tanto, né? Hoje, eu, por exemplo, enquanto palestrante, tratando de temas como gestão, liderança, até falando de educação integral, em tempo integral, sempre começo convocando as pessoas a dar o primeiro passo, que é vamos desacelerar, vamos dar uma respirada, vamos olhar para essa jornada do autoconhecimento. Tem um pernambucano maravilhoso que você conhece, que é Murilo Gun, que ele diz: tudo que tu faz tem tu. E como tu tá? Né? Que pergunta incrível, não é? Porque são tantos ruídos, são tantos barulhos. Eu mesma tenho dificuldade de silenciar e de me ouvir. Eu tenho dificuldade de, com intencionalidade, ao longo do dia, parar e me perguntar: como é que eu estou me sentindo? Tá fazendo sentido? Essa demanda que eu acabei incorporando na agenda e que está me deixando sobrecarregada, eu precisava ter colocado e precisava ter levado a situação para esse nível de estresse e de incômodo que eu estou sentindo? Porque eu penso também que tem uma questão cultural, familiar, por que não dizer social, econômica. Eu trabalho desde os 15 anos. E aí, nessa história de trabalhar, de me posicionar, não me posicionar elegendo prioridades e cuidando de mim, mas indo atrás, matando um leão por dia. Ave Maria, não quero matar mais nada. Não. Eu quero só descansar. Só desfrute, né, Maria? Só, Ave Maria, só para registrar nesse encontro, né? Acabou essa doidice, acabou. Isso é consciência. Não quero, pelo amor de Deus. Pois é, porque tinha isso, não é? Essa demanda da gente ser e de acontecer. Por favor, não todos estimulando a gente siga com seus sonhos, o seu projeto de vida, mas acrescente essa dimensão do cuidado, faça essa jornada. Eu hoje estou vivendo aos 44 anos, quase completados, faltando poucos dias, então já posso dizer 44 anos, algo que eu nunca vivi na minha vida profissional toda. Eu tenho mais de 20 anos na gestão, na educação e, entre outras coisas, esses últimos 2 anos têm sido muito especiais, porque para além do que eu estou fazendo para fora, eu tenho feito muito mais coisa para dentro. Olha que maravilha. Luciana, como dá resultado, né? É o resultado consciente, Maria. Sabe aquela pirâmide do indivíduo? Que se você não conhece, você precisa conhecer, que você vai tirar outra dica daí, que é, primeiro a gente depois a gente faz, e depois a gente tem. É isso. E aí a gente chega num lugar tão feliz, e aí pode o mundo estar dizendo, mas isso não é pra você, mas olha, eu tô tão plena aqui, eu tô me realizando de uma forma. Eu tô gostando tanto, isso. Né? E aí, quanto mais a gente se preenche nesse lugar que já é nosso, Maria. Isso. A gente precisa estar buscando nada que não é, que nem veio pra gente, a gente fica, né, querendo resgatar algo, ou apegado a algo do passado que já foi. Verdade. E aí, nesse lugar que você fala, em 2 anos, você está vivendo assim uma exponencialidade, mas posso te dizer, você está inteira em você. Sim. E você sabe que é uma jornada ainda. A gente vai estar sempre melhorando. É isso. E às vezes a gente dá um passo para frente, 2 passos para trás, porque eu também quero, com muita transparência e verdade, tratar desse tema como algo que é um exercício, como você disse, é um treino. Quando você começa a malhar, às vezes você começa numa empolgação e com uma regularidade maior, e aí de repente passa por um período mais devagar, retrocede um pouco, mas sabe que vai ter prejuízo porque parou e precisa retomar. Então eu também me sinto muito assim, sabe, Luciana? Essa história de me encher para poder transbordar, de arrumar a minha casa interior, de olhar para o meu estado interno, é algo que eu tenho com intencionalidade e consciência tentado fazer. Mas às vezes eu ainda me pego fazendo coisas que me levam para um nível alto de estresse, não me priorizando, muitas vezes dando espaço
para sentimentos e emoções que nasceram no outro e que acabam refletindo em mim. Então, assim, só para dizer que é jornada, não é? É de fato um processo. E aí, Luciana, no método, eu tenho essa curiosidade. No método, quando eu decido estar com você, tê-la como mentora, embarcar nessa jornada, eu vou conseguir seguir uma trilha paulatina, passo a passo, para poder solidificar, né, essa questão de cuidar de mim, de estar mais plena, por que não dizer, né, chegar nesse nível de plenitude. Sim. Essa é a proposta. Essa é a proposta, porque eu entendi também que tudo que você falou, todos nós passamos por esses altos e baixos em algum nível. Não tem como, só que existe uma diferença, Maria. Quando temos um mentor, uma mentora ou alguém que já entende esse percurso, essa jornada, você vai sair daquele processo mais rápido. Essa é a diferença. Não é que você vai ter uma jornada que vai assim, de uma hora para outra. Isso não acontece. Não acontece. Pelo menos eu não acredito. Mas você vai se sustentar nela. Então, vai ser uma jornada sustentável. Boa. Sustentável em quê, Lu? Em consciência, em teoria, em fundamento, no autocuidado que a gente está falando. Isso. Em você entender que a sua humanidade, em você, então, a gente vai se sustentando nessa jornada e vai ficando cada vez melhor. Então, as camadas que eram difíceis, elas se tornam mais simples e assim a gente vai. E aí a gente avança. Porque muitas vezes, pela falta do autocuidado e pela falta de um mentor específico, aí eu queria abrir aqui um parêntese assim, com muito respeito, a gente precisa estar muito atento a isso também, né, Maria? Sim. E aí a gente tem que ter um filtro e um olhar e um cuidado, eu gosto da palavra cuidado que abrange muita coisa. E com quem você está caminhando? Com quem de fato está segurando a sua mão? Então, essa pessoa, ela tem essa jornada. E quando eu falo autoridade, não é um lugar de um status, não. Entendi. Eu falo é uma autoridade, um lugar de responsabilidade. E de vivência, né? Isso, esse mentor, ele carrega isso pessoalmente, profissionalmente. Então, essa escolha, ela é fundamental para que você tenha o sucesso. Entendi. E o sucesso também individual. Então, esse mentor, que o método, ele traz isso, ele foi ficando cada vez mais robusto, porque à medida que a gente vai amadurecendo, ele também vai se solidificando. Então, hoje nós temos aí, com vários movimentos, do Projeto Cuidado Cuidador, o próprio livro, as embaixadoras do cuidado, hoje a gente tem, através do método, pessoas aqui fora do Brasil multiplicando essa jornada, porque passaram por ela. Então, ele tem 4 passos, como eu te falei, são estudos científicos e nós temos um roteiro. Sim. Mas esse roteiro, ele não está acima do ser humano, Maria. O ser humano, ele é o foco principal. Então, a gente tem esse processo de mentoria, individual ou em grupo, onde nós acolhemos, nós entendemos no Waze. Qual é o ponto A aqui que está todo mundo? Qual é o seu ponto A, Maria? O que é que a gente precisa resolver, cuidar e nutrir aqui? O método está ali. Só que a gente pode recalcular a rota no momento que for preciso. Entendi. Mas a gente tem um método como esse sustento, essa raiz bem fincada para que esse fruto ele seja saboroso. Que maravilha. E o método veio antes do livro ou o livro veio primeiro e depois que você escreveu o livro, você disse, tem um método? Olha só, Maria. Deixa eu mostrar aqui, né? Olha só. Deixa eu te falar, Maria esgotou. Você acredita, Minha Maria? gente. O seu vai chegar, o de Elaine também. Vai Maravilha. chegar autografado e dedicado, tá, Maria? Pois é, comece por você, Isso. esgotado. Não por acaso, eu tô com a embaixadora do cuidado aqui no Piscou, Perdeu Podcast, não é? E me fale sobre a história do método e do livro. Ok. O método, ele surgiu antes. Sim. E aí, por quê? Porque eu já vinha da minha história, né, desenvolvendo ele em mim. E aí, como professora, como educadora, a gente gosta de estruturar, né? A gente gosta de estruturar os detalhes. É quase um plano de aula. Sim. E aí, eu disse, eu preciso organizar isso, porque eu sempre tive a visão, Maria, do transbordo. Eu disse, eu não quero morrer isso comigo. Isso precisa ser multiplicado, é o legado. Sabe a árvore que você planta, o livro e qual é a outra coisa, Maria? São 3 coisas que você faz no mundo. Não tem aquela? Ter um filho, né? É uma eu coisa acho que assim, enfim. Mas aí o filho vem de várias formas, né? Então, o que acontece? Verdade. Né? Seja um projeto que você tem, seja... Então, assim, para mim, o método, ele é uma forma de multiplicar
uma causa, uma missão. Entendi. Então, eu estruturei ele. E o que é que aconteceu? O Luciano é só uma. E aí as pessoas chegavam até a mim, as pessoas buscavam. E a gente, quando você chega no lugar, você vê as pessoas sedentas daquilo para que você fala. E eu dizia, meu Deus, como eu vou multiplicar isso? E aí, um belo dia em casa, eu disse, eu já tenho um método, eu aplico, eu palestro sobre isso, eu faço formação nas secretarias de educação e de saúde. As pessoas precisam de um livro, Maria. E aí, há 2 anos atrás, foi quando... e quando eu falo, o livro é filho também. Por isso que eu falo, ele vem de várias formas. É verdade. Porque é um gestar. Isso aí, quando você começar a ler, Maria, você vai ver que parece que eu estou falando com você aí. Então, eu, de fato, escrevi. Claro que a gente tem toda uma linha editorial. Mas está aí a pura essência do método através do que eu vivi. Então, é um livro para ser vivido, ele não é para ser lido. Mas, Lu, eu estou lendo aqui, então aí tem QR Code. Você vai lá e tem um momento de autocuidado. Você acessa um link e tem um vídeo lá para você. Você acessa um link e tem uma agenda para você começar a viver essa história. Porque, sim, a gente precisa de um processo. Sim. E, às vezes, a gente vou começar a me cuidar, mas não sabe nem como, nem por onde. Então, o livro, ele traz essa jornada de uma forma tão bonita como, assim, o olhar de uma criança, sabe? Que está ali querendo aprender sobre a vida. O livro, ele te apresenta para você. Então, é um convite, assim, para que você viva e não só leia ou assista, né? E tem ferramentas, não é? Acho que esse é um bom ponto. Se a gente está falando de processo, de jornada, que tem um método, então você consegue no livro disponibilizar ferramentas que me ajudam no dia a dia a inserir o cuidado na minha rotina, folheando aqui rapidamente, não é? Aprender a desaprender, honrar, ser grata. E às vezes, quando eu estou falando sobre isso e falo muito de maneira recorrente, eu fico pensando assim, poxa vida, parece que a gente está falando do óbvio, mas o quanto nos dias de hoje o óbvio precisa ser dito. Eu tenho lido muitos artigos sobre liderança, gestão escolar e em várias oportunidades a questão do desacelerar, do foco, da presença, vai vir uma enxurrada de dados e de evidências acerca daquele tema que você está estudando. Mas, ao que parece, as empresas, as instituições públicas e privadas entenderam que era importante olhar para as pessoas, priorizar a pessoa antes da entrega, antes do resultado, e como tem feito cada vez mais sentido. Por isso que eu disse que esse tema tá na crista da onda, é todo mundo olhando para esse lugar, né, Luciana? Maria, você falando, e aí a gente começa a lembrar das pessoas que chegaram através do método, por palestras, por formações e pelas mentorias, e o nível de transformação que isso acontece. Como eu falei, não é passe de mágica, mas sim, quando a gente se compromete em viver algo verdadeiramente, a gente evolui. Então, são mulheres e pessoas, né, que estavam com projetos enterrados em si mesmo, que hoje estão vivendo aí a sua missão de vida, que já tinham desconectado e desistido disso, já estavam sem esperança nenhuma. Casamentos sendo restaurados, Maria. Que maravilha. Filhos diminuindo medicação, saindo de medicação, porque essa família se reorganizou e se reestruturou. Quando a gente olha para a saúde da mulher como um todo, né? Quando a gente olha para grandes líderes do ambiente corporativo, e eu falo isso tudo através do autocuidado, tá? Que se tornaram gestores humanos, que trouxeram assim essa pauta como fundamental. E aí o nível de produtividade, de faturamento, pessoas que estão hoje financeiramente mais saudáveis também. Maria, eu diria aqui que seriam 3 podcasts só para falar de transformação. Quer mudar de vida? Comece por você. Isso! E aí a gente tem uma mania, Maria, de sabe o quê? Eu vou mudar meu marido tá precisando de ajuda. Né? Não, eu tô escutando esse podcast e pensando, queria tanto que fulano ouvisse. Não, olha, eu já digo isso nas minhas palestras. Olha, abra as suas mãos e receba que esse conteúdo é para você. Esse conteúdo é todo seu. Porque as pessoas... E eu tenho essa mania também de escutar sermão, pregação. E a gente escuta recomendações e fica pensando, queria tanto que Luciana ouvisse. Aquela pessoa do trabalho
precisava ouvir. E eu acho que é uma convocação, de novo, novamente, para a gente estar presente, olhar para dentro, olhar para o tanto. Eu gostei muito no início desse bate-papo quando você disse, olha, pode ter muito ruído externo, pode ter muita coisa acontecendo, mas é sobre você, é sobre você. Então, quando você tira isso do inconsciente, né? Tem uma frase que eu amo, que é assim, eu acho que esse podcast consegue lançar luz sobre essas questões, que é, tem coisas que eu conheço, tem coisas que eu sei que eu não sei, que eu não conheço. E tem um tanto de coisas, Luciana, que eu nem sei que eu não sei. Então, quando você começa no livro, no método, trazendo questões de uma maneira articulada, não são palavras soltas ao vento, a gente está tratando com muito rigor, com muito cuidado do tema, autocuidado, e você diz, olha, Maria, e lá no final a gente entrega resultados, então a gente tem, não é nada milagroso, não é isso, mas tem ciência, tecnologia, tem estudo, tem esforço, tem técnica, e a gente entrega resultados na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. E aí eu posso levar a embaixadora do cuidado para fazer um trabalho na minha escola, na minha empresa, porque para ser minha mentora a gente já entendeu que eu consigo tê-la como mentora, mas eu tenho também essa oportunidade de tipo, ai, Luciana, sou da área de educação, queria muito na minha escola uma jornada, uma formação. Eu consigo fazer esse outro tipo de atendimento e de trabalho. Luciana, tu faz esse movimento? Perfeitamente. E foi quando surgiu as embaixadoras do cuidado. A gente vai aprendendo, né? E as pessoas vão nos falando e a gente vai aprendendo a escutar. Na verdade, eu não começo por você. Outra grande habilidade que eu tive, eu disse, eu vou escutar mais. E aí, quando eu escuto mais, eu tenho a sensibilidade do que, de fato, é preciso ser feito. E eu não me desgasto tanto. Então, surgiu as embaixadoras do cuidado nesse lugar, Maria, da multiplicação. Então, eu, como hoje palestrante, líder desse movimento, como mentora, a gente sabe que a agenda, quando a gente fala de embaixadora do cuidado, eu não quero ser essa agenda chique, lotada, tá? Eu quero fazer sim. Eu vou cuidar de mim. E aí a gente vai aprendendo que, tendo a gente como prioridade na nossa própria agenda, não necessariamente é ficar de tal hora, não! E aí eu tenho a minha maternidade que eu amo, eu tenho, né, o tempo com meu esposo, eu estou aqui em Recife, hoje eu moro em São Paulo, estou dedicando qualidade de tempo com os meus pais. Imagina se a gente ficar nessa roda, nessa loucura do servir. Então, é como eu falo, começa sempre por mim. Então, quando eu pensei nisso e as pessoas buscando, olha, eu preciso fazer essa jornada na minha escola, no meu trabalho, na minha comunidade, eu disse, eu preciso multiplicar mais ainda. Então, as embaixadoras vieram nesse lugar de um movimento onde estão sendo treinadas por mim, nutridas e, acima de tudo, cuidadas integralmente, recebendo todas essas ferramentas, Maria. Elas recebem um livro, elas têm a mentoria individual, elas têm aulas, elas têm profissionais que eu convido especializados em áreas não só relacionadas à saúde, mas finanças, negócios, autoimagem. Então, é um posicionamento, é um autocuidado geral, integral. E aí elas estão sendo, é um programa de desenvolvimento pessoal e profissional, elas vão receber uma certificação. E nessa certificação elas estão aptas a multiplicar isso onde elas estão. Então, elas seguem com assessoria minha, porque existe um método, né, que está ali nutrindo o tempo todo. E aí elas vão, quando tem um convite para mim e a minha agenda, por N motivos, não tenho como fazer o meu melhor. Porque eu vou estar sempre escolhendo fazer o melhor. E aí a embaixadora vai lá e realiza essa formação. Entendi. Então, hoje a gente está fazendo isso no Brasil, já estamos indo para Inglaterra e Portugal. Maravilha. Então, a gente já está tendo esse movimento fora. As pessoas estão buscando, não, o que está acontecendo aí? Então, hoje mesmo, a gente passei o dia com algumas embaixadoras, fizemos essa formação no ambiente de trabalho delas e a semente foi plantada, elas vão continuar. Entendi. Então, Luciana, é só uma. Foi também uma jornada eu entender isso. Porque a gente ama tanto o que a gente faz que a gente quer fazer tudo o tempo todo. Verdade. E aí isso também não é saudável. E aí eu preciso desse tempo. E nem sustentável. Exatamente, Maria. Então as embaixadoras vêm para multiplicar. Só que elas entenderam que elas precisam começar por elas primeiro. Então, com toda a estrutura, tanto técnica
pedagógica, eu diria, com ferramentas e, acima de tudo, com a transformação de vida delas. E aí elas estão prontas e em condições para servir melhor para o outro. Por que, Maria? Quando a gente fala de autocuidado, posso contar uma história rápida? Conte. Eu fui para Brasília, meu irmão é médico, ele é casado com uma médica também, minha cunhada, então imagina a loucura, né, dos 2 médicos naquele processo inicial de medicina e com a carga horária lotada e tem 2 filhinhos. E aí eu fui passar um dia lá e a funcionária deles começou a me seguir, Maria, nas lives, como fazem com você também, né? E aí ela começou o autocuidado, Maria, autocuidado, a primeiro lugar, e de repente eu volto para São Paulo, aí meu irmão liga para mim, ô Lu, o que aconteceu? Que Lúcia pediu demissão. Eu disse, oi, Lúcia pediu demissão, ela chegou aqui, pediu as contas e disse que tá cuidando dela agora. E eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Oi, Lúcia, amor, tudo bom? Lu, você me ensinou. Eu não vou cuidar mais. Meus filhos que se virem. Olha, Maria, olha, e eu vou chegar no ponto, tá? Meus filhos que se virem. O meu marido, eu não faço mais café. Tudo a mentora, Luciana. E aí eu disse, Maria do céu, o que tá acontecendo? E aí, claro, gente, ela voltou, tá? E tá tudo bem. Lúcia precisava viver esse momento, só que eu queria chegar num ponto. Autocuidado não é egoísmo. É muito pelo contrário. Lembra da minha base que eu cheguei no começo falando? É um servir tão qualificado, Maria, quando eu tenho autocuidado. É um servir tão consciente e é uma fatia tão poderosa para o outro, mas eu só vou fazer isso se eu tiver preenchido esse copo de água. Então, a Lúcia, ela começou a conectar com o que de fato ela precisava, que era com ela. Então, a casa dela hoje está mais funcional. Ela entrega melhor dentro do trabalho, que é hoje na casa do meu irmão. Então, ela está de uma forma sustentável. Entendi. E aí, claro que ela precisou desse romper, né? Eu fui entender o que tinha acontecido. Então, o autocuidado que a gente fala aqui não é egoísmo, Maria, é protagonismo. Entendi. E aí, se a gente pensa tanto em serviço, a gente gosta tanto disso, faça o melhor para o outro. Pois Mas você só vai fazer isso se fizer primeiro por você. Se você estiver bem, né? Então, só retomando alguns pontos, voltando para a questão das embaixadoras, você está treinando, formando uma rede aí de embaixadoras que vão poder multiplicar país afora, mundo afora, o método, o que você trabalha e que tem resultados comprovados, cuidando de quem cuida. E você vai seguir Luciana no Instagram para entender mais. Ela tem promovido eventos lindos, maravilhosos, que a gente fica com vontade de ir para lá e participar, porque é tanto chamego, é tanto cuidado, é um negócio tão bom. Não é, Maria? Não é? É sobre afeto. Você acompanha um pouco, né, Maria? Eu também fico nas suas palestras, tá? É muita música também, viu? Eu gosto. Música, é isso, é aquela hora, escuta qualificada, diálogo igualitário, é momento da gente silenciar, da gente chorar, da gente se reconectar, enfim, de cura, de libertação de coisas, não é? Isso tudo só acompanhando aí o movimento que você está fazendo. Eu recomendo muito para vocês. E voltando agora para essa questão do caso que você contou, ai que vontade, hashtag. Tô com vontade de fazer isso hoje. Lúcia Bom, respira. Rompeu. Ai, meu Deus, enfim, deixa eu me concentrar. Então, eu fico pensando assim, poxa, equilíbrio é tudo, né? Exato, equilíbrio é tudo. Então, a gente até estava falando sobre isso aqui nos bastidores, né? É uma recomendação que eu quero dar para você, e é uma recomendação que a gente também aplica, né? Luciana falou sobre a importância de você escolher bem seus mentores, não é? Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Também essa história eu quero até puxar esse assunto, já chegando nos minutos finais, dessa história da convivência também, não é? Eu tô cuidando de mim, eu tô fazendo essa jornada para dentro, me habilitando para estar a serviço. Cuidar de mim não significa definitivamente ser egoísta, mas eu preciso dar uma olhada também para o meu entorno, né? A gente falou de quem você está escolhendo para lhe influenciar, porque o fato é que a gente segue pessoas nas redes sociais, consome muito conteúdo. A pergunta é, você tem se enchido de quê?
Porque eu acho que o cuidado passa por isso também, por você selecionar, não é, o que você tem trazido para dentro, né? Para sua mente, o que é que você tem enchido o seu coração, enfim. E aí eu quero ir para esse ponto do equilíbrio, da sensatez, do bom senso. Consuma conteúdos com moderação. Exatamente. Porque se a gente for para o lugar também que, lamentavelmente, muitas pessoas acabam indo para esse lugar do extremismo, ou tudo ou nada. Elas estão dizendo que é para fazer assim, assim, assim. Então pronto, agora eu vou jogar tudo pro ar. Eu sempre tenho cuidado, sabe, Luciana, Sim, de Maria, quando muito tô, pertinente. né, tipo assim, a gente não tá fazendo aqui prescrição. A gente tá falando de o que eu acho isso é incrível. Você tá falando de uma coisa que você primeiro viveu. Fez sentido para você, você aplicou e você disse, poxa, eu tenho um legado, eu não vou deixar isso parado comigo, eu vou transbordar. Então, assim, qual é a maior prova de que o método, de que o que você está falando dá certo? Sou eu, Maria. Sou eu apliquei em mim. E eu acho isso extraordinário. Isso faz com que a gente seja uma autoridade. Você está falando, não é só do que você estudou, do que você leu ou escreveu, mas do que você viveu. É incrível, Luciana. E vive, né, Maria? Não é? Porque é uma busca, é o tempo, você vai só agregando valor nessa jornada. E eu falei isso ontem para as embaixadoras. E quando eu falo desse fortalecimento dessa rede, porque a gente fala de comunidade. Pessoas, não é? Pessoas, a gente está numa comunidade, Maria, porque existe comunidade para tudo hoje. Claro. E aí, qual a comunidade que você está inserida? E aí, quais os resultados que você está Bom buscando? ponto. Será que essa comunidade, ela de fato está te nutrindo, te ativando, ou está fazendo exatamente o contrário? Então, essa sabedoria, essa intencionalidade, esse posicionamento, ele vem pelo autocuidado. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quais são minhas escolhas, não é uma técnica que você vira uma chavezinha, agora eu vou me posicionar de forma assertiva. Às vezes não é assertivo. Às vezes você está ali por uma manada, ou por algo que está acontecendo e você está surfando naquilo do outro. Então, o autocuidado, ele passa o tempo todo nessa volta para você. Entendi. Que aí vem o processo do autoconhecimento. Então, essa rede que eu falo, e aí, quando a gente faz um movimento, eu gosto muito da palavra movimento e multiplicação, Maria. Desde pequena, eu nem sabia que era essa palavra, mas eu sei. Eu já era líder de movimento. Meus pais disseram, minha filha, quando você tá chegando, eu já tô sentindo movimento. Eu acho que tu é aquela menina do que show da Xuxa é esse? Tu é bem líder do movimento dos baixinhos revoltados. É por aí, Maria. E aí, quando tava na escola, tava a Lu ali no movimento. Mas era uma parte boa, tá, Maria? Dessas coisas boas. Claro. E aí, Maria, quando eu penso em movimento e multiplicação, eu penso em pessoas. E aí, essas pessoas, elas vão ser os líderes das suas próprias vidas. Elas vão empreender primeiro na sua própria vida. Elas vão ser embaixadoras da sua própria vida. Eu sempre passo por esse lugar. Eu disse, olha, eu tenho o maior respeito pelo outro, porque eu tenho respeito por mim. Então, quando eu tenho esse lugar já de mentora, como você, de palestrante, da gente ser porta-voz de algo, Maria, eu fico com tanto cuidado nesse lugar. Pois e aí eu falo assim, olha, vive você, Luciana. Esse ainda é o momento de estar se nutrindo. Agora você vai. Aí depois você nutre mais um pouquinho, você entrega mais. Então, eu sempre falo para as embaixadoras, a pressa, eu digo assim, existe a pressa e a velocidade, né? A velocidade no ritmo sustentável e saudável, você vai. Você não tem que estar prendendo represa nenhuma, não. Sim. Mas pressa de atropelo, eu não sou a favor. Então, Entendi. as embaixadoras, o cuidado, e tudo que a gente está falando aqui, passa por um lugar de respeito. E aí eu só respeito quando eu me conheço. E aí vem todas as camadas, né? De autoestima, autoconfiança. Amor próprio. Que a gente se propõe a fazer. Né? Que a gente não é falado sobre isso. Não é. E aí a gente não sabe, Maria. E não era considerado na nossa trajetória profissional. Porque o que eu acho de extraordinário no que a gente está fazendo hoje aqui no podcast é se juntar a um movimento muito grande de pessoas que estão dizendo, olha, é preciso dar um freio de arrumação,
respirar, voltar para dentro, colocar presença, e eu só tô presente se eu tô cuidando de mim, se com intencionalidade eu começo a mudar meu mindset. Eu costumo dizer, eu sou geração década de 80, juventude década de 90, a gente não falava disso, pelo amor de Deus, não é? Verdade, Não se Maria. ouvia falar disso. E é muito importante que a gente leve para esse lugar com muita responsabilidade de que esse tema não é besteira, não é algo que está na moda. Isso, Eu também tenho esse isso. cuidado. Luciana, não é algo que está na moda. É algo que antes não era tratado, Sim. que agora está sendo visibilizado e que vai permanecer. Isso. E a gente já entendeu que os bons frutos só vêm de uma boa raiz. Sim. E o solo que essa raiz está plantado. Só que é como se a sociedade e a gente só visse a ponta do iceberg, né? Que são os resultados. E aí, o que é que tem mais profundo ali? É todo o resto. Quando a gente olha de forma submersa, então o autocuidado é esse submerso. E aí, agora que as pessoas estão vendo a pontinha ali dele, e aí a gente tem que tomar também muito cuidado de novo. Onde a gente está buscando essa referência de autocuidado, Maria? Eu até agradeço esse espaço aqui que você dá, porque é de fato algo que a gente, enquanto educador, a gente, enquanto responsável por uma jornada e por um movimento, nós temos esse lugar de liderança. E você sabe que o que sai da nossa boca, o que vem da gente, é um peso para algumas pessoas. Então, o autocuidado influencia, como pauta de vida. E aí ele não é apenas um currículo, né? Ele é uma história de vida. Eu te trago nesse lugar. Mas para isso tem muita ciência, tem muita ferramenta e tem uma jornada que a gente pega na mão e leva com muito respeito, carinho, e a gente alcança grandes resultados. Maravilha! Nós estamos chegando ao final do Piscou, Perdeu Podcast, mas antes eu quero puxar um último tema com você, porque a minha audiência ela é constituída, em sua maioria, por profissionais da área de educação. Mas tem, enfim, gente do país inteiro que acompanha o trabalho de Maria Medeiros, que já participou de palestra, formação, enfim. E tem muita gente ligado aí com conteúdos diversos, ligado nesse nosso movimento de estarmos posicionadas no digital, Luciana. Porque, veja, a gente tá falando que você começou lá atrás, em Olinda, Tia Lu. Eu lembro que eu estava como secretária executiva aqui no estado de Pernambuco e colocaram na minha agenda, olha, tem uma reunião com Luciana. É isso mesmo. E aí Luciana foi me apresentar um projeto, tudo físico, era assim, tipo, ai Maria, esse projeto para as escolas, e eu lá. Um folderzinho, né, Ana Maria? Folder, exatamente. Umas impressões lá. E eu olhando e pensando, ai, se eu pudesse, meu dinheiro desce, não dá, não tem orçamento, mas enfim. O fato é que de lá para cá, não só nossos cabelos mudaram, mas a gente também começou a empreender aproveitando essa oportunidade do digital. E como eu estava dizendo, tem muita gente aqui que me acompanha que quer também olhar para esse lugar, e eu queria muito saber como é que foi para você, não é? Quando se deu essa virada, assim, tipo, eu vou continuar com o meu trabalho no mundo presencial, físico, mas eu vou amplificar a minha voz, que eu acho que é isso. Você é embaixadora do cuidado, faz um trabalho extraordinário, como você disse, que para se tornar escalável, eu preciso de apoio, de rede, mas que hoje você consegue alcançar mais pessoas graças ao digital. Como foi ir para esse lugar? Já cuidada, amada, conectada com seu eu, assim, todo esse processo já vivido intensamente. Aí, tipo, agora eu vou pro digital. Conta pra gente. Grande passo. Grandiosíssimo passo, Maria. Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente, porque as pessoas que acompanham nossas redes sociais, elas já veem esse porta-voz fortalecido, de alguma forma, existindo um movimento, e aí tem sempre uma história inicial. E para mim veio muito, para mim foi um reposicionamento primeiro
primeiro interno. Sempre é assim, Maria, comigo. E aí eu tive que desconstruir algumas coisas minhas em relação ao digital, tá? Algumas crenças, inclusive. Olha, você não pode se expor muito. Se você falar muito, cuidado com o que você fala. E você mostrar só um pouquinho sua vida pessoal. E vai ter muito impacto isso. Atrai e as pessoas vão julgar energia. isso. E você não pode falar as coisas. E ninguém pode estar sabendo. Depois é que a pessoa sabe. Então foram muitas questões que eu fui vivendo internamente, tá? Sempre sim. Eu penso, eu hoje vendo minha trajetória, eu sempre me posicionei um pouco à frente da minha época. Então, desde a minha história da natação, que era uma escola de natação, não sei se eu tinha falado isso para você, que minha primeira formação é educação física, e aí eu já estava à frente no digital do que toda a minha turma daquela época. Então, eu já estava no canal do YouTube, era uma coisa muito artesanal, tá? Mas eu já estava lá mostrando as criancinhas nadando e os bebês mergulhando, eu já fazia aqueles filmes caseiros. Eu já tinha uma conta no Instagram. Teve Orkut. Orkut, amor, Facebook. Parece que o Orkut vai voltar. Parece, eu ouvi dizer. Eu quero falar sobre isso depois. E aí, eu sempre estive. Mas a virada de chave foi que nunca foi de uma forma intencional. Então, quando você fala hoje desse reposicionamento... Intencional voltado para o trabalho. Isso, era assim, ó, eu tô mostrando, porque lembra que minha visão é sempre multiplicar, e eu olhava esse canal de visibilidade como eu vou ajudar outras pessoas. E aí eu fui fazendo artesanal, mas sabe que isso é bom, Maria? Porque vai te dando prática. Entendi. Vai te dando experiência. Sim. E aí eu fiz, mas eu não fazia de uma forma talvez assim... Nossa, essa entrega vai ser com mais excelência. Essas pessoas, escutando dessa forma, vão entender melhor. Essas pessoas... Então, isso foi uma construção. Então, na pandemia, acho que foi geral. Né? Geral. E aí a gente entende que foram muitas casas internas sendo organizadas. E aí, na pandemia, eu tive que me reposicionar profissionalmente. Foi quando eu bati lá na sua porta. Sim! Foi quando eu saí da área da natação. E eu sempre segui meu coração também. Disse, Lu, agora não é mais só sobre natação, é sobre educação. E aí, eu tirei esse projeto do folder, do papel, e fui atrás dos grandes líderes como você. Para apresentar e dizer assim, existe... possibilidade para isso, e você com toda a sua humildade, carinho, ela não disse não, minha gente, eu preciso dizer aqui, ela disse assim, olha, ela só faltou dizer assim, eu tô com você, eu acredito em você, mas olha, eu só não posso pagar, mas olha, Lu, existe um protocolo aqui, mas olha, Maria, eu falei isso para você, você foi uma pessoa que, sabe quando a gente tá batendo na porta e recebe todos os nãos da vida, e você, é como eu falei, você não disse não, você disse sim tão grande para minha autoconfiança. Você disse um sim para minha autoestima, para minha autoimagem. Então, eu saí dali com a maletinha. Não fechei, ali a gente não fechou, que a gente sempre quer resultado. Mas o meu maior resultado foi ter te conhecido, tanto é que a gente está aqui. E você me deu forças para continuar. E aí, nesse movimento do digital, Maria, foi quando eu entendi que sim, a gente, quando profissionaliza algo, quando tem intencionalidade positiva em algo, quando a gente tem clareza e consciência, tudo é consciência para mim. Aí você fala de forma assertiva, você dá as pausas necessárias, você compartilha o que de fato a pessoa precisa. Então veio isso, hoje eu tenho uma equipe, né? Tô até com a Kathleen aqui. E aí a gente busca o quê? A rede. Exato. A gente precisa de pessoas melhores que a gente naquele segmento. Precisa de mentores. Exatamente. E a gente, esse lugar de humildade, eu acho que a gente tem que ter o tempo todo. É isso. E aí foi quando, na pandemia, eu disse, meu Deus, eu preciso de ajuda. Por quê, Maria? O projeto Cuidado Cuidador explodiu, os educadores adoecidos. E aí eu disse, eu preciso de suporte agora. Então, tudo meu foi muito orgânico, mas uma coisa diferencial que eu trago aqui como uma grande dica, se você me permitir, e orientação, é que você precisa, sim, estar posicionado, tá? Você precisa estar fazendo o seu, vai ali gradativo, porque quando chega uma oportunidade, você já está bem posicionado e pronto, no sentido de que em condições para receber aquela oportunidade. Então, eu já tinha material, eu já tinha desenvoltura, a gente já tinha um repertório que quando chegam os profissionais mentores, eles pegam uma fatia boa, eu diria, para poder desenvolver. E é quase o acabamento, né? Eles chegam, você já tem o diamante bruto e ele vem para lapidar. Mas aí a gente precisa fazer o trabalho que ninguém quer muitas vezes. Aquele dia a dia, né? É verdade. Então, hoje o digital para mim, para nós, é assim... Maria, hoje o digital para mim é o meu currículo.
currículo. Sim. As pessoas me contratam no Brasil e agora a gente tá indo para fora pelo Instagram, Maria, pelo YouTube. Verdade. E aí o que é que tem lá? De fato que é real, porque tudo passa por mim. Tudo que é postado, toda a equipe, toda ela vem assim, olha, esse conteúdo aqui, isso tudo é autorizado. Então, por nós primeiro. Então, tudo que está ali é de fato quem eu sou. Primeiro em essência. E aí, consequentemente, na profissão. Então, o Instagram ou qualquer rede social, ele vem para potencializar não o seu trabalho. Sabe o que eu diria? Para potencializar quem é você. Que incrível! E aí, quando você... Se você tá bem ancorado, não é? Tá perfeito, tá, Maria? Se você tá bem, se você tá ali consciente, tá feliz. Presente, isso... Confia, vai no digital que você vai explodir, porque você já está bem e aí você só vai potencializar, ser porta-voz para outras pessoas. E comece pequeno, né? Eu acho que essa história de ir para o digital, temos trajetórias desiguais e é importante que a gente entenda que ter conteúdo, ter essa produção, como você disse, olha, Maria, eu já tinha aqui o método, eu já tinha algo estruturado e já fazia alguns movimentos, até meio com esse tom meio caseiro, meio doméstico, mas foi importante para eu ir ganhando musculatura e hoje ter uma equipe, ter uma produção mais profissional. Então, hashtag fica a dica, liberte-se das crenças limitantes, não é? Acerca do digital, do posicionamento, olhando para essa questão da também autoconfiança. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, e todo mundo vai falar, independentemente. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. E eu acho que tem uma dimensão do cuidado que é meio que você seguir conectado com seus princípios e seus valores, independentemente, né, de comentários. Quem se expõe tá mais suscetível, né? Eu acho que não é dizer que eu não escuto e que eu não considero a opinião, o feedback do outro, mas eu escolho as pessoas que eu vou eleger e que eu vou dar autoridade para trazer esse tipo de contribuição, porque tem gente que, lamentavelmente, às vezes, entra nas redes sociais para poder falar mal, diminuir, enfim, e tudo bem, né? Então a gente respeita o ponto de vista do outro, mas eu preciso estar preparado e blindado emocionalmente, né? Isso, Maria, você traz aí um fator, assim, essencial pra gente. Eu gosto muito da palavra sustentável, porque às vezes a gente até começa algo, mas em tudo, e no digital é tudo potencializado. E aí uma frase que vem com efeito pra gente diferente, né? Não é nem mais uma frase, são 100 daquelas. Não. E aí vai. Então, é voltar o tempo todo assim para o que é que faz sentido, qual é o teu caminho, quem é você. Isso. E aí você vai seguindo sem se distrair no processo, né? E sem se aperrear, como a gente fala. E estando com pessoas e em lugares que... Todas as vezes, Maria, eu nunca falei isso, mas todas as vezes que a gente se encontra, e a gente teve um encontro em São Paulo, e eu saí dali com 2 missões que você me deu, tá? De encontrar 2 pessoas. E aí, por confiar em você, por você conhecer a minha história e por a gente estar num ambiente seguro, eu fiz essa tarefa de casa. E deu certo. Deu certo. Certíssimo. Então, assim, é isso. O que é que você está escolhendo escutar? E aí, no digital, então, Maria, no digital, Maria. Então, faz o teu. Começa sempre por você. Faz o teu, bênção. Isso. E não se distrai. Não se distrai, porque às vezes a gente fica carregando, às vezes eu vejo uma pessoa, Maria, que tá cheio, mas ela tá cheia de pessoas, assim, com ela. E aí ela começa... São muito peso, e são vozes, são, né? E aí quando você caminha, você vê uma pessoa leve caminhando, saltitando, não é que ela não tem problema, não. Mas ela sabe por onde ela tá indo. Então, o digital, ele é um caminho, uma jornada, que quanto mais você avança nele, mais você se torna autoridade e, consequentemente, você tem mais desafios, tá, Maria? E responsabilidade, né, Luciana? Mas eu vou te falar, Maria. É bom, né? De águas, também. Eu falo em tudo.
não só na invisibilidade, Maria, mas eu falo assim, da mensagem que a gente leva, não é? Verdade. Então, para mim, eu diria que hoje, pela maturidade que eu me encontro, eu estou desfrutando desse digital. E também, eu recomendo, eu quero dizer e deixar registrado no podcast que terapia também me ajudou muito. Isso. Né? Então, o processo terapêutico, inclusive, já dá spoiler, o nosso próximo podcast, vou trazer um psicólogo famoso aqui do Recife. É famoso porque é meu terapeuta. Maravilha! Para o nosso bate-papo, depois eu falo mais sobre isso, mas o fato é que eu, quando fui para o digital, também sentia essa necessidade. Eu digo, poxa vida, eu preciso dessa retaguarda, porque a gente recebe 100 elogios, e é maravilhoso, libera dopamina num nível alto, e você recebe uma crítica e parece que deram um soco no seu estômago, e você diz, que é isso? Como assim? Então tem algo. Paralisa, né? Exato, tem alguma coisa errada. Então, acho que é isso. É ir para esse lugar, se fizer sentido para você. A gente está compartilhando a nossa experiência, não é? Nós estamos sim no digital posicionadas e fazendo movimentos, né, Luciana, para continuar crescendo e expandindo. Mas assim, tem um passo a passo. Comece cuidando de você, não é? Comece cuidando de você, se fortalecendo, siga com o seu trabalho. Tem uma coisa muito peculiar nas nossas histórias, que é o fato da gente tá chegando nesse lugar, não construindo coisas específicas para o digital, mas trazendo uma bagagem. O fato é que estar no digital amplifica a nossa voz, nos posiciona e que não é algo restrito, que eu acho que essa é uma mensagem muito importante de ser passada, só mentes e pessoas iluminadas com habilidade de comunicação. A gente foi, cada uma de nós, testando, botando a cara, descobrindo quais tempos e movimentos faziam sentido, e eu acho que é estimular e deixar essa mensagem de que o digital também pode ser para você, não é isso, Luciana? Totalmente. E é apenas o porta-voz da tua essência, da tua história, do que você acredita. Então, se você está bem alinhado com isso, está se sentindo confortável, seguro, eu acho que só vai, né, Maria? E você vai ajustando no processo. Porque também tem aquilo, né? Quando ficar tudo redondo, quando o projeto tiver tudo, não vai não, tá? Não vai acontecer isso não. E aí quando eu estiver assim inteira, quando eu souber me comunicar bem como a Maria, quando eu estiver fazendo isso, aí eu começo. Quando eu for embaixadora. Aí eu começo, meu amor. Comece de onde você está. Isso. Sempre com os valores, princípios que você acredita e pode ter certeza. E com cuidado, né? E o cuidado e a responsabilidade de entender que esse conteúdo que você está produzindo, ele está chegando e alcançando pessoas e você precisa ter muita responsabilidade, né? Isso, Maria, e você me fez lembrar um ponto que às vezes a gente reclama muito e aponta muito para tanta coisa que está acontecendo de ruim na nossa vida, sociedade e o mundo como um todo. E aí eu trago uma reflexão de que o digital, né, em especial, muitas vezes você está no seu silêncio, você está vivendo a sua vida, você com tanta coisa boa e tanta bagagem, você está deixando de se posicionar e aí toda essa maldade, tudo isso que está acontecendo está se posicionando melhor que você. Então, se você está ainda nessa dúvida, está inquieto com uma coisa, pelo menos quando você pensa em deixar algo e que você carrega, que você acredita que aquilo vai ser benéfico para outra pessoa, faça. E o digital ele vai ser aí um grande caminho para você fazer crescer o bem para a humanidade. Eu vejo muito nesse lado, Maria. Maravilha. Para terminar, nós estivemos juntas aqui em Recife, num evento, num movimento Mulheres em Destaque, e aí aproveitando a oportunidade, é isto, né? Mulheres que se cuidam, que têm projeto de vida e que se posicionam, se colocando nesse lugar de destaque. Eu acho que tem algo pra gente falar sobre isso também, né, Luciana? Nossa, Maria, aquilo ali foi um start, né, de trazer, e você lá como palestrante trouxe uma pauta
tão especial para tantas mulheres e até hoje reverbera, tá? A gente tem um grupo e virou uma comunidade também. Sim. Então, esse destaque. E aí eu sempre trago uma reflexão. Sei que a gente está caminhando para o final. As minhas filhas falam comigo, entram na live quando eu tô, participam do podcast, enfim. E aí, no final de tudo, eu ligo para elas à noite, eu tô viajando agora, e eu disse, e aí, filha? Mamãe, eu tava lá, mandei mensagem, e eu disse assim, eu quero mesmo ser destaque em casa primeiro, Maria. Eu trago esse lugar de destaque, sabe? Para os nossos. E aí, quando você... Por isso que para mim é sempre de dentro para fora. Quando você se torna esse destaque, eu tô pegando só uma parte, tá? E você tá bem ali, naquele ambiente. No seu núcleo, né? Isso. Afetivo. Aí eu quero fazer sucesso em casa, Maria. E aí é tão natural que esse destaque, ele reverbere, ele potencialize, ele abra as portas para o mundo. Então, quando a gente traz a mulher em destaque, essa mulher sábia, essa mulher que busca aprender, que busca ressignificar. De diferentes áreas, né? Ali nós tínhamos profissionais empreendedoras, da área de educação, da beleza, da saúde, enfim. Donas... né? Jornalistas e assim, do lar também. Isso. Na maternidade. Então, olha quantas histórias. E a gente entendeu que a gente pode ser destaque, né? De alguma forma, mas é um destaque saudável. Sim. Então, é um lugar, não é competição assim, para se destacar. Eu acho que é quase a história da subjetividade do conceito de felicidade. Acho que a gente pode levar felicidade, sucesso, destaque para esse lugar que Perfeito. É de o que faz sentido para você. Perfeito, Maria, então, você acabou de dizer, também. né? Olha, destaque para mim é brilhar dentro de casa primeiro, para os meus amados, é essa história de ser admirada pelo meu núcleo ali. E aí tem outra pessoa que tá dizendo, mas eu gosto de ser destaque na empresa. Ok, perfeito. Tudo bem. E aí eu sou uma empreendedora de sucesso, e sucesso para um é diferente do conceito de sucesso, e eu acho que de novo, novamente, equilíbrio, sensatez. Que faz sentido. Que faz aquele primeiro no início do nosso podcast. Isso, do bate-papo. É tudo que volta para isso, entende, Maria? Exato. Roda, então, né? Quase uma espiral, vai no núcleo, tá isso aí. Exatamente. E aí faz sentido para você, tá alinhado aos seus princípios e seu autocuidado. Maravilha. Então, vive intensidade, mergulha. Ai, Luciana Araújo, embaixadora do cuidado no Piscou, Perdeu podcast, amiga querida, amada, projetos, parcerias, quanta coisa boa. Louvo e agradeço a Deus, porque em algum momento da vida, eu não acredito em coincidências, não é? Que eu abri espaço na minha agenda e a gente se encontrou para uma reunião de trabalho, e de lá para cá, não é? Vem e vai, a gente se reencontra e cada vez mais numa jornada de evolução pessoal, desenvolvimento profissional, tentando encontrar sinergia no que a gente faz, se apoiando mutuamente. Isso, ai, Maria. meu Deus, que coisa boa que eu lembrei disso. Não precisa a gente se degladiar, querer aniquilar, anular a outra. Pelo contrário, mulheres em destaques, por favor, se potencializem, se apoiem, né? E eu tô muito feliz de abrir esse espaço para dar visibilidade a essa profissional talentosa, incrível, que é a embaixadora do cuidado. Você siga a Luciana. Qual é o seu perfil no Instagram? É o Luciana Araújo, embaixadora. E lá, Maria, a gente tem todo esse cuidado que a gente falou aqui. Todos os dias eu dou bom dia 6 horas da manhã para vocês. E vocês acompanham uma jornada minha como mãe, como mulher, como empreendedora, como cidadã, filha, esposa e como embaixadora, porque eu entendo que isso é um estilo de vida. E vocês estão lá comigo, né? Então a gente amanhece juntos, a gente também anoitece. E mais do que isso, o digital e o Instagram, ele vem para formar uma comunidade. Lá as pessoas perguntam, Lu, como é que eu posso ficar mais perto? Como é que eu posso acompanhar? Como é que eu posso ter você? Nós temos uma comunidade hoje, Maria, que lá na bio tem lá o link onde as pessoas podem acessar. Temos já um grupo grande onde eu estou também acompanhando essas pessoas. Maravilha. Então é online, gratuito, eu estou lá levando artigos e eu tiro dúvidas do grupo, e a gente está se nutrindo nessa jornada, né? Então muitas vezes
vezes as pessoas não conseguem estar em nossas palestras, em nossas mentorias, mas tem uma comunidade lá que vai te acolher, desse jeitinho que foi aqui, tá? Maria, eu queria te agradecer. Ai, eu que agradeço. Pela sua vida, em primeiro lugar. Obrigada. Cheguei aqui, eu disfarço, mas eu cheguei emocionada. E poder ver todo esse projeto na sua vida, eu disse assim, meu Deus, isso... Primeiro Deus, né, Deus. amiga? E você se posicionando também nele, e as coisas acontecendo, e as pessoas chegando, e a gente tá aqui hoje, nessa quinta-feira, conversando, para mim é uma honra, viu? Nessa sua agenda que é tão especial. Obrigada. Te espero em São Paulo e no mundo também, tá? A gente vai para Portugal. Vamos embora. Deus é bom o tempo todo. Estou muito feliz, muito obrigada novamente. Você, claro, vai curtir, compartilhar, se inscreve já no canal e o Piscou Perdeu Podcast está chegando ao fim. Um abraço, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!